A paz do Senhor para todos. Estamos com um atraso de 1 hora e 5 minutos, mas é assim mesmo, a obra de Deus ela é feita assim. Hoje nós estaremos fazendo um vídeo, uma live, falando sobre o seguinte tema: rico. Ser rico é pecado? Ser rico é pecado? Eu digo não. Querer ser rico é perigoso? Sim, é perigoso. Vamos ver primeiro no dicionário o que o dicionário fala sobre rico. Rico é um adjetivo que primeiro quer dizer, aqui é da Porto Editora, esse dicionário. Rico é quem tem riquezas. É opulento, é abundante, é fértil, magnífico, esplêndido, precioso, valioso, belo, agradável, querido, figurado, feliz, né? E é um indivíduo que tem riquezas ou possui coisas de valor, não é? Então, nós vemos outro dicionário fala que, e aqui nesse dicionário também fala que um sinônimo de rico é abastado. É uma pessoa abastada, que tem bastante posse, que tem bastante coisa, né? E aqui também tem outro dicionário que diz que é aquele que possui muitos bens, muito dinheiro ou muitas coisas de valor. E também diz aquele que contém qualquer coisa em abundância. Agora, bem-vindo aí, Adriano Lopes, já chegando. Eu convidei bastante pessoas, avisei dessa live, uma live interessante, né? O que a Bíblia fala sobre a riqueza, né? Então, agora tem uma definição de rico. Rico é uma pessoa que tem... Ô, dona Cida, bem-vinda. Desculpe o atraso, peço perdão a vocês de novo, mas eu tive um atraso aqui porque eu tive que ajudar a cuidar do bebê, minhas filhas, meus genros estavam no trabalho, eu tive que ajudar a Márcia aqui a cuidar do bebezinho, e toda hora tem que fazer alguma coisa em casa, o pessoal sabe como é que é, né? E eu estou aqui para ajudar e tenho também fazer a parte de Deus, que Deus manda eu fazer, eu não posso deixar de fazer. Então, boa noite, né? Que a graça do Senhor seja com todos nós. E rico é uma pessoa, eu me considero rico, porque graças a Deus, Deus supre toda a minha necessidade, não tem falta de nada. Uma vez eu vi, vou dizer até ser um banco dos maiores do Brasil, o diretor-presidente, ele era dono do banco, ele falou que todo dia ele acordava às 6 horas da manhã. Eu acho que a pessoa que é obrigada a acordar às 6 horas da manhã, Juliana Rosa, bem-vinda, que acorda às 6 horas da manhã, não é fácil, né? Então, uma pessoa, para mim, já não é rico, que quem precisa acordar às 6 horas da manhã não é rico. Ele acordava, ele não tomava café em casa, porque os ricos de lá, a parentela, não ia querer levantar aquele horário. Ele ia tomar café no banco, almoçava no banco e vinha à noite. E nos últimos 20 anos, ele dando a entrevista, que eu assisti, não que me contaram, ele falou que ele nunca tirou férias. Então ele vendeu as férias dele. Quem vende as férias é porque está precisando. Tem gente. Eu, graças a Deus, nunca vim de férias. Né? Nunca vim de férias. Então, ele não era rico. Se ele fosse rico, ele não ia precisar vender férias. Então, cuidado com a definição de rico. Quer dizer, a pessoa tem muita coisa e é pobre. Né? Eu conheci um fazendeiro lá no Mato Grosso do Sul, que ele vinha de Prudente, de ônibus, pegava um Fusca velho, não vou dizer o nome dele, eu me lembro, ele tinha 300 alqueires de terra, 300 alqueires, uma fazenda razoável, cheia de gado, e entrava num Fusca velho que ele deixava num posto de gasolina lá em Bataguaçu, e ia para a fazenda. Né? Atendi muita gente que ia lá no consultório ele queria que eu diminuísse, fizesse pela metade da metade o preço da consulta e tal, vestia-se mal, ninguém dizia que ele era fazendeiro. De repente isso aconteceu com ele, ele foi assassinado, foi jogado dentro do poço da fazenda, quer dizer, não viveu, não usou o dinheiro. Eu ouvi falar também de um homem que um amigo meu falou, que é muito conhecido dele, lá de Minas, da cidade de Cambuí, diz que tinha um homem lá muito rico, não sei se era em Cambuí ou outra cidade, que ele tinha mais de 15 milhões no Banco do Brasil
e tinha um fusquinha e ia para a praça, todo dia sentava na praça, era a vida dele. Quer dizer, tinha aquele dinheiro para quê? Tem que ter o dinheiro para usar. Quem diz que não gosta de viajar é mentira. Quem diz que não gosta de ir num bom restaurante é mentira. Quem diz que não gosta de se distrair em algum lugar bacana, com a família, num resort, enfim, só não vai. Quem tem e não vai é porque é mentiroso ou é pão duro. Então não é rico. Rico é quem usufrui, né? É outra definição que eu estou dando aqui minha. Mas a riqueza, ela vem de Deus. A riqueza, ela vem de Deus. Então não é pecado ser rico. Por isso que eu fiz a pergunta, é pecado ser rico? E eu mesmo disse que não é pecado ser rico. Por que a riqueza vem de Deus? Porque Deus é dono de tudo. Então tudo que a gente tem não é da gente. Não é? É de Deus. Deus que fez tudo. Lá em Atos 4:24, os discípulos orando falam que Deus fez os céus, o céu, a terra, o mar e tudo que neles é. Ele fez tudo. Ele fez todo o universo, tudo é dele. Né? Em Jó 41:11 está escrito assim: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. O que está debaixo de todos os céus é de Deus. Pega o último céu, dali para baixo tudo é dele. Tudo é dele para cima e para todo lado. No Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então, a terra de Deus e toda a plenitude dele, o mundo e todos os que nele habitam. Bem-vindo, José Santo, irmão Cido, bem-vindo, né? E então é dele. Lá em Ageu 2:8 diz: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, tem muitos outros versículos, né? Romanos 11:35, Iracema Reis, bem-vinda. E em Romanos 11:35 diz: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tudo é dele, a riqueza vem dele. Além de tudo isso que nós citamos aí, nós vamos ler lá em Provérbios 10:22, que a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Enriquecer não quer dizer só riqueza de dinheiro, de bem, não. Enriquecer quer dizer também melhorar, não é verdade? O urânio, ele é enriquecido. Às vezes a pessoa faz um texto, mas a pessoa não escreve bem, aí consulta um filólogo, um conhecedor da língua, para poder enriquecer aquele texto, né? Para enriquecer o texto que ele fez, melhorar. Enriquecer, melhorar. Quem melhora a vida da pessoa é a bênção do Senhor. Provérbios 10:22. Tá? Agora, eu quero dizer que o nosso ganho é consequência do nosso trabalho. Às vezes a pessoa reclama que ganha pouco, tal, tudinho, é porque a mão de obra dele é mais barata. A pessoa agrega valor à mão de obra com estudo. Quanto mais estuda, quanto mais cursos faz, quanto mais se aprimora, quanto mais se aperfeiçoa, aí o trabalho da pessoa vai ser um trabalho mais sofisticado, não é? A gente vê aí no meio esportivo aqueles atletas que se destacam mais, ganham mais nas diferentes áreas da vida, né? Às vezes tem um servente de pedreiro que ele é tão bom que ele ganha mais que o outro. E tem o pedreiro, tem o carpinteiro, tem o médico, tem o dentista, tem o telefonista, tem o enfermeiro, tem o técnico, tem isso, tem aquilo. Todas as profissões, em todas as áreas. É claro que quanto mais a pessoa se dedica, em consequência disso vai ganhar mais. Bem-vinda, Hilda Barcelone. Né? Então, o nosso ganho é consequência do nosso trabalho. Nós precisamos trabalhar para ganhar. Porque eu costumo dizer que há 4 maneiras da pessoa ficar rica de dinheiro. Uma é nascer rico.
de uma família rica, vai herdar da família, vai ficar rico. Segunda, bem-vinda Osana Oliveira. Segundo, é casar com alguém de uma família rica. Aí vai ficar rico também. Terceiro, é ganhar um grande prêmio. Um grande prêmio. Agora, se a pessoa não for de nenhuma dessas três coisas aqui, foi por meio ilícito. Né? Porque os caminhos normais da pessoa ser rico são esses. Ou por herança de família, ou casar numa família rica, ou ganhar um grande prêmio. Tem gente aí que da noite para o dia acerta um negócio aí. Se eu dependesse disso, eu não ia querer nada, porque eu não jogo, né? Não jogo. Eu já estou rico. Porque para mim, rico é quem tem o suficiente para aquilo que precisa. Tudo que eu preciso, eu tenho tido, graças a Deus. Né? Lá em Gênesis 3,19, Deus falou para Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e em pó te tornarás. A gente pensa que a gente é alguma coisa, mas nós viemos lá do pó, e nós vamos voltar para lá. Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eu creio na formação do homem, a criação do homem, conforme está na Bíblia. Já em Gênesis 2:7 está escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então teve o pó, teve o sopro de Deus, que o sopro, tudo que sai de Deus é eterno, que foi o Espírito, e o homem viveu, que a vida é a alma. Por isso que em Eclesiastes não aparece a alma. Nós vemos lá, e o pó volte a Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu, para prestar contas, não é? Se fez boas obras, se fez más obras, se aceitou Jesus, se é salvo, se não é salvo. É um julgamento, vai ter um julgamento, não é? Conforme está lá em 1 Timóteo 4:1, Paulo diz assim a Timóteo: bem-vindo, meu companheiro de todas as horas aí, Manuel Chamorro, rapaz, que fala assim: conjuro-te diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Vivo é quem aceita Jesus, quem tem Jesus. Morto é quem não aceita Jesus. Está escrito lá em João 11:25-26 assim: eu sou, Jesus fala para Marta, eu sou a ressurreição, não é reencarnação não, é ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, está andando, mas está morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Essa pergunta é para vocês, é para mim, quando eu leio na Bíblia. Então ele falou isso, né? Então, está escrito assim: e segundo aos Tessalonicenses, Paulo escreve aquela igreja de Tessalônica, no capítulo 3, versículo 10, ele diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Você não quer trabalhar? Então você não vai comer, né? Então, o nosso ganho vai depender do nosso trabalho. É claro que pessoas poderão ficar ricas licitamente. Tereza Cardoso, bem-vinda, lícita, de maneira lícita, né? Há profissionais que ficam ricos licitamente, mas geralmente a gente sabe que as coisas são complicadas nesse mundo, né? Porque o mundo, embora seja de Deus, mas não é Deus que toma conta do mundo. Se Deus tomasse conta do mundo, estaria tudo certinho aqui no mundo. Mas lá em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Então o maligno não é mesmo aí o mundo, como é que ele é conturbado, não é? Nós não vemos as nações aí se levantando umas contra as outras, tanto desentendimento, tanto problema. Aí às vezes questiona, mas por que Deus não faz nada? Rapaz, quem que é você para perguntar o que Deus vai fazer ou deixar de fazer, ou eu? Para com isso, rapaz. Você não pode perguntar para o seu patrão. Você não pode.
Chega para o prefeito da cidade, que ele tem mandato de 4 anos, e fala para ele, por que você está fazendo isso? Ele te toca da sala dele. Agora ainda mais Deus, a pessoa querer questionar Deus. Mas se Deus existisse, o mundo não seria assim. Seria como? Do seu jeito? Diz o jeito que você acha que deveria de ser. Para com isso, rapaz. Tem gente que acredita mais numa bobagem do que numa... Né? Tem gente que acredita que houve um barulho e o mundo foi formado. É mais complicado, mas se não tinha nada, o que fez barulho? Para com isso, né? Então nós precisamos trabalhar com... Nós, ainda aqui, encontramos na Bíblia homens de Deus citados como sendo ricos. Homens como ricos. Até uma mulher. Aquela mulher do fluxo de sangue, diz que ela teve um fluxo de sangue, lá do capítulo 5 de Marcos, diz que ela teve um fluxo de sangue durante 12 anos. Não deveria ser um sangramento assim excessivo, mas um sangramento chamado insidioso, que vem pouquinho, e ela gastou tudo quanto ela tinha. Então, tinha muito dinheiro com os médicos para gastar 12 anos com os médicos. Ela não deveria ser tão pobrezinha, né? Essa mulher aparece. E há outras mulheres também, né, que da Bíblia fala de rainhas e tudo. Mas eu não vou falar de todos estes. Né? Aí tem, vamos ver aqui os ricos. Primeiro, em Gênesis 12:4, está escrito assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, que era sobrinho dele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Quando Deus, no capítulo 12, manda Abrão, ele aqui se chamava Abrão, ele passou a se chamar Abraão no capítulo 17 de Gênesis. Né? Ele tinha fazenda. A secretaria da fazenda é a secretaria do dinheiro. Né? A secretaria do dinheiro. Né? É onde tem o dinheiro. Então, Abrão era um homem de posses, ele tinha dinheiro, ele era rico. Jó também era um homem rico, está escrito aqui em Jó, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Ele não deveria ter só isso, deveria ter outros tipos de animais. Talvez nessa época esses animais fossem mais caros, né? Tipo, de mais valor, de mais importância, mas ele era um homem muito rico, a Bíblia aqui vai dizer. Era também muitíssima, no superlativo, né? Muitíssima, não era muito, muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ele não era maior em altura, não, era em posses, um homem bem cheio de bens, né? Então Jó também é um exemplo de gente rica. Então riqueza não é pecado, nós vamos ver mais para frente. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, no versículo 3, Davi fala assim: e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais. Ele falou que ele tinha ouro e prata demais. Eu dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Aí no versículo 4 diz que ele deu 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir. Era um ouro especial, o ouro de Ofir, não era um ouro comum. E 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. E o ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra
de mãos artífices. Então, um talento pesava 34 quilos. Então, cada 1.000 eram 34 toneladas. Ele deu 3 carretas de 34 toneladas de ouro. Porque ele tinha, né? Porque naquele tempo os reinos enriquecidos subjugando outros reinos e tomavam o ouro dos lugares. E daí, Davi diz aqui, do ouro e prata particular que tem o demais. Davi ficou rico. Davi era aquele rapazinho lá que não tinha nada, né? Porque quando ele lutou contra Golias, o gigante Golias, que tinha quase 3 metros de altura, que tinha 6 côvados e 1 palmo. Dependendo da mensuração, dá 2,97 metros, mais alguma coisa. Mas Davi também era grande. José Carlos Medeiros, meu querido, meu irmão, meu vizinho amado, especial, da Dona Odete, pai da Alessandra, sogro do Ricardo, avô da Nicole, da Catarina, bem-vindo, um abração. Estamos falando aqui, Zé Carlos, de ser rico. Nayana Brusque Rocha, também bem-vinda. Então, Davi, o Saul prometeu dar uma boa quantidade de dinheiro para a pessoa, isentar a família de impostos e ia dar a filha dele para casar com a pessoa que derrotasse o gigante. Ele falava, quem sou eu para ser genro do rei? Eu sou um coitado. Mas olha aqui, ele mesmo achou que ele tinha ouro e prata demais. Muito rico. No primeiro livro dos Reis, André Rocha, bem-vindo. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, versículo 5, está escrito assim, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. Rapaz, já pensou? Deus perguntar à pessoa, pede o que quiseres que te dê. Porque Deus é dono de tudo. O que eu quiser, Ele pode dar. Às vezes eu posso pedir uma coisa para uma pessoa, para minha esposa, me dá mas eu quero, não sei o quê. Às vezes a gente não acha que está na ocasião, isso, aquilo. Agora, não é verdade? Um filho, filha, tal, genro, nora, tal. Mas, agora Deus pergunta, o que você quer? Deus já sabia, que Deus sabe tudo. E disse-lhe Deus, aí eu já pulo para outro versículo, no 11, Deus falou assim, que Salomão, sabe o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria, para ele poder governar bem o povo, saber andar no meio do povo, igual o pai dele Davi fez, ou fizera. Ele pediu isso, ele não pediu nada, não pediu para ele ganhar batalhas, para ele derrotar os inimigos, ele não pediu nada, ele não pediu saúde para ele pediu sabedoria. Tendo sabedoria, a pessoa vai ter tudo, né? Porque Provérbios 11:30 diz, que o sábio é ganhador de almas, né? É ganhador de almas. O sábio é ganhador de almas. Aí Deus falou para ele, por quanto pediste esta coisa, né, sabedoria, não, e entendimento para poder governar bem o povo, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, para saber julgar de uma melhor maneira, né? Interpretar bem, procurar fazer justiça ao povo que ele iria governar. Aí no 12 ele diz, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eu vou te dar isso, entendimento, para você saber entrar e sair no meio do povo, E eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará, se não levantará. Então, olha bem o que Deus deu para ele, né? Deu sabedoria e entendimento, e que nunca ninguém teve, nem ninguém mais teria uma sabedoria e entendimento conforme Salomão. 13. E também até o que não pediste te dei.
Assim, riquezas, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Não houve nos dias de Salomão. Bem-vindo, Borges Berto. Borges Berto, bem-vindo. Não houve nenhum rei rico igual a ele. Não é? Mas aí teve uma condição. No 14 ele fala: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi seu pai. Não vamos entrar em detalhes, mas como andou Davi seu pai, também prolongarei os teus dias. Vou te dar mais dias de vida. Olha quanta coisa que ele recebeu. Então, Salomão é um exemplo de um homem extremamente rico. Agora, interessante é que no Novo Testamento não vemos muitos servos de Deus tratados como sendo ricos. Nós não vemos servo de Deus. Não é? Um exemplo, né? Lá em Atos 3, quando aquele paralítico, lá na porta do templo chamada Formosa, pediu uma esmola a Pedro e a João, ele falou: olha para nós não temos ouro e nem prata. Eles não tinham nem dinheiro. Eles estavam indo lá na hora da oração, a hora nona, era 3 horas da tarde, e eles não tinham, né? Talvez tivesse almoçado, mas não tinha dinheiro nem para tomar um café. Não tinha nem uma moeda para dar, senão eles teriam dado. Nós não temos nada. Interessante, em Pedro e João não tinham nada, né? E hoje o obreiro quer ter tudo. Mas tudo bem. Uns merecem. Se a pessoa fizer o que Deus manda, Deus vai fazer aqui, ó. Agora, se não fizer, não merece, não. Não merece. Não merece mesmo. Mas tudo bem. Mas há pessoas destacadas. Um aqui destacado era o centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum, ele acreditava em Jesus, ele não se achava em condições de receber Jesus na casa dele. Ele era um centurião. E lá em Mateus 8:9, ele fala assim, ele manda um recado para Jesus, por um servo dele: pois também eu sou homem sob autoridade. Eu sei o que é autoridade, porque ele estava intercedendo em favor de um servo dele que estava doente. E ele falou: olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra só, o meu servo será curado. Ele cria em Jesus. E ele falou: e eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Então ele era um homem, né, de posição, tinha uma vida mais ou menos, né? Ele tinha soldados debaixo da autoridade dele, ele tinha muitos criados, então ele não era qualquer umzinho, não. Mas aí fala dele. A Bíblia também fala de Jairo. Estou tomando aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 5, ele aparece também, outro evangelho e tal. Mas, no capítulo 5 de Marcos, versículo 22, diz assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Ele era príncipe da sinagoga, era principal da sinagoga. Então era um homem de posição também, não deveria de ser pobre, deveria de ter bens, de ter uma boa vida, né? De ter uma boa vida para aquela época, ele teria uma boa vida, né? E muito bem. Também temos Nicodemos, lá do capítulo 3 do Evangelho segundo São João. Nicodemos, lá em João 3,3, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse também passou a servir Jesus. Ele era príncipe. Um príncipe não é fazer igual o outro, um coitadinho, não é? Ele é bem de situação. Obrigado, Manuel Chamorro, por suas palavras aí de incentivo. Mas nós estamos falando que está na Bíblia, por isso que as palavras são sábias, né? Que são a palavra de Deus que nós estamos lendo aqui, vendo. Tinha também, a Bíblia fala de Zaqueu. Agora, Zaqueu fala que era rico. Para a Bíblia dizer que uma pessoa era rica, porque
como é que vai medir que a pessoa é rica? Né? Porque quem ganha um salário mínimo acha que quem ganha 3 ganha muito. Quem ganha 20 nem se fala. Quem ganha 100 mil por mês, ele acha que é um absurdo, é rico. Né? Mas e quem tem bilhões de fortuna? Acha que a pessoa que tem milhares que recebe um salário miseráveis, não é verdade? Então, eu não sei qual é o critério aqui usado para dizer que é rico, muito rico. Mas está escrito aqui de Zaqueu, lá em Lucas 19. Lucas 19, nós sabemos, já começa falando sobre Zaqueu. No versículo 1 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, fui lá em Jericó. Tive esse privilégio de ir lá em Jericó, e aí ele ia passando. No versículo 2 diz: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Os publicanos eram os fiscais do Estado, fiscais de renda. E ele era chefe dos fiscais de renda. Então ele deveria ter um bom salário. E ainda ele, depois mesmo, ele confessa que ele andava fazendo umas coisas erradas e ganhando até mais dinheiro do que devia. E a Bíblia diz que ele era rico. Então aqui está dizendo, a Bíblia mostra pessoas ricas, né? Esse aqui indevidamente, mas ele aceita Jesus. E ele propõe-se a devolver quadruplicado se ele defraudou alguém. Ele quis pegar a metade do que ele tinha, né? Ele queria repartir tudo que ele tinha com os pobres. Ele teve um sentimento de que Jesus era mais para ele do que para tudo, que Jesus mandou ele desce da árvore, ele subiu numa árvore, porque ele era baixinho, Jesus com aquela multidão, ele queria ver bem Jesus, ele teve aquele sentimento de procurar Jesus, e aí Jesus se deixou ver e mandou ele descer, falou: eu vou dormir na sua casa hoje, vou ficar na sua casa lá. Dormir, não fala dormir, mas vou. Ele ia ficar na casa lá de Zaqueu. Mas tudo bem. Mas era um homem que depois ele tornou-se o servo de Deus. Cleide Chute, estava sentindo falta sua, faz dia que você não aparece, Cleide, mas Deus continue abençoando. A Bíblia fala também de Cornélio, lá em Atos 10, né? Lá diz, começa no primeiro versículo: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana. Ele era um centurião também, mas ele era da coorte lá, ó. Ele era bem ligado ao palácio. Camila Alencar de Moraes, bem-vinda em nome de Jesus. E ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Ele dava esmolas ao povo, ele ajudava o povo. E ele era temente a Deus, ele era um homem piedoso, um homem que tinha misericórdia, tinha piedade, tinha dó. Estava com Covid, minha menina, Cleide, né? Mas graças a Deus, mais uma vitória, né? Para contar. Amém. Deus continue recuperando, restaurando a sua saúde, da sua família, de todos nós, né? E aí, e ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele era um homem para dar muita esmola ao povo, porque tinha bastante dinheiro, né? Agora eu quero entrar. Então vimos aqui alguns personagens. Bem-vinda, dona Nalu. Né? Tudo bem com a senhora, dona Sônia, toda a família, tudo direitinho? Tudo bom, né? Graças a Deus. Aqui nós vemos, eu quero ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 7. Então nós vimos aqui que ser rico não é pecado. Agora o perigo de querer ser rico. É perigoso, é perigoso? É perigoso. Aí nós vamos ler aqui. 1 Timóteo 6, 7, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O homem mais rico do mundo que se fala aí, é uma coisa pública, eu posso falar aqui, diz que é Bill Gates. Mas a filhinha dele nasceu nua igual o filho de todo mundo. Igual meu netinho que está chorando ali no fundo, né? But pretty soon his dad is gonna take him to stop crying. And as long as I finish here, I will help you, man. Então,
eu estava dando uma dica aqui pro meu genro para pegar o nenenzinho que está chorando, né? Mas eu quero dizer, então continuando, nós não trouxemos, ninguém traz. Pode ser o filho da pessoa mais rica do mundo ou da mais pobrezinha. Pode nascer num hospital muito bacana, pode nascer num casebre, dentro de uma ambulância, nascer em casa, com médico, com parteira, com enfermeira, com qualquer um. Vai nascer pelado no zinho, não vai trazer nada. Nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que dele nada levaremos ou não podemos levar. Não podemos levar nada. Não dá para levar. Tem gente que fala assim, caixão não tem gaveta. Mas e se tiver? O que o defunto vai fazer? Ele vai abrir a gaveta? Ele vai levar para quê? Para onde? A terra vai destruir, ou o tempo onde ele estiver, mesmo que ele esteja num mausoléu, numa construção, não esteja sepultado ali. Morreu, acabou. Não é verdade? Pode ser um caixão barato. Tem gente que quer se enterrar num caixão bonito. Eu posso me enrolar num pano, não enrolar, jogar pelado, deixa até bicho comer. Depois que eu morrer, acabou. Essa carne aqui acabou. Não tem problema. Não é verdade? Tudo bem. Né? Mas aqui eu estava falando aqui, então, antes de ler 1 Timóteo, eu deveria ter lido aqui. Ó. Agora, vejamos o perigo que correm aqueles que querem ser ricos. Eu quero ser rico a qualquer custo. Não faça isso. Se a riqueza vier em consequência do seu trabalho, da sua capacidade, de alguma coisa assim, tal, né? Aqueles modos lícitos que eu falei de ficar rico, tudo bem. Mas, cuidado, quem quer... Aqui a Bíblia fala, né? Aí nós começamos aqui, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Não adianta arrumar mala, porque não vai levar. Não vai levar nada, você vai ser levado. Isso é se achar em seu corpo, né? Tem gente que nem sabe onde o corpo ficou, nem é levado para nada. Aí no versículo 8 diz, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Você tem tudo que você precisa para você e tem com que se cobrir, tem conforto, igual estou aqui. Lá fora deve estar uns 7, 8 graus, até nevou hoje, negativos. Não é? Mas aqui dentro está uma temperatura agradável, 20 graus. Então eu estou aqui com essa camisa, estou com a camiseta por baixo. Não é? Então estejamos com isso contentes. Aí no 9 é que fala do perigo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, não é concupiscência não. Márcia da Debrasa, saudade Márcia, um abraço, bem-vinda em nome de Jesus. Aí, em concupiscências loucas e nocivas, coisas loucas, fazem coisas loucas, nocivas, coisas que fazem mal, coisas loucas sem pensar, agem impensadamente, de uma maneira estúpida, as consequências a gente já sabe quais deverão ser. E concupiscência é desejo, é a pessoa desejar, é gananciar, é querer demais, né? Que submerge os homens na ruína e perdição. Aí no 10 diz, porque o amor do dinheiro, não é o dinheiro não, é o amor do dinheiro, que dinheiro todo mundo precisa, vai em qualquer lugar e tem que pagar. Durante a pandemia, era para quem estivesse durante a pandemia trabalhando, ter desconto no supermercado, ter desconto na lavanderia, ter desconto na passagem do ônibus, mas aqui nada, tiraram, teve desconto, mas no pagamento dele no Brasil é um absurdo, né? Mas o amor do dinheiro, o dinheiro é necessário para a gente viver, que a gente compra, é a maneira de negociar, trabalha, recebe dinheiro, gasta comprando as coisas necessárias, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Se for buscar lá no fundinho, tem como razão a raiz. A raiz, que é o dinheiro, o amor do dinheiro, a pessoa que ama o dinheiro. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé
e se traspassar a si mesmos com muitas dores. Não queira ser rico, não, rapaz. Se Deus permitir que você seja rico licitamente, corretamente, da maneira que agrade aos olhos dele, você vai ser rico. Vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro para você. Não é? Em Eclesiastes, que Salomão escreve, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Quer ver cada vez mais. Gente, quanta gente ganhou dinheiro nessa pandemia, né? Uma máscara N95, aquela que o povo fala bico de pato, a máscara N95, uma máscara bem... Ela, o Leon, que era do almoxarifado lá, da instituição que nós trabalhávamos lá, lá do pronto-socorro metropolitano, ele falou que custava R$1 antes da pandemia, depois foi para não sei quantos reais, R$20, R$30. Já pensou quantas máscaras dessas comuns foram vendidas no mundo? Se são 8 bilhões de habitantes, tem gente que comprou caixa de máscara e ela subiu de preço. E o povo estava ávido por comprar. Quantas bilhões, sei lá se não alcançou, sei lá quantos bilhões. Muito dinheiro correu com tudo. Não vamos entrar nesse detalhe, nosso assunto aqui é a palavra de Deus, mas faz parte. Bem-vindo aqui, Osmar, Cleonice, né, Silva. Então, o que amar o dinheiro nunca se fartará dele, de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso, Salomão falou, é vaidade. Em inglês fala-se meaningless, é sem importância, sem significado. Ele experimentou isso e viu que não foi vantagem nenhuma. No final do livro dele, em Eclesiastes 12, 13, ele fala: de tudo que se tem lido ou que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos ou o seu mandamento, porque este é o dever de todo homem. Não é só de quem é servo de Deus, não, é de todo homem, mas principalmente quem é servo. Agora tem gente que acha que não é servo, que acha que é senhor. Senhor é Jesus, meus irmãos. É Senhor, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor, Ele é o Deus que Tomé falou: Senhor meu e Deus meu. Ele é o Deus diante do qual todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra haverão de se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se ele não fosse o Deus, até Deus ia ter que se dobrar diante dele. Porque ele e o Pai são um, diz João 10:30. O Espírito Santo também. Porque o Espírito Santo é que comanda hoje tudo. É só a gente analisar e ver na Bíblia. Então, meus amados, meus queridos, que estamos aqui participando, olha bem, o que importa é isso, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E Deus vai levantar tudo. Ele sabe tudo que eu fiz, que você fez, e nós vamos ser julgados. Todas as obras, sejam boas ou más, nós vamos ser julgados baseado nisso, diz o versículo último, que é o 14 de Eclesiastes. Em Lucas 18, 22, está escrito assim: e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe... Jesus, ele foi abordado por um príncipe, um mancebo de qualidade, um homem rico. E ele perguntou a Jesus: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um que é Deus. Aí ele falou para o mancebo lá: você conhece os mandamentos? E Jesus citou mandamentos só referentes ao relacionamento entre os homens. Ele falou: eu conheço e eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus não desmentiu ele. Então ele era um cara que era uma pessoa que cumpria aquilo ali.
Aí Jesus vai e fala assim, e quando Jesus ouviu ele falar isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Olha, você não furtarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos, honrarás teu pai e tua mãe. Ele falou os mandamentos referentes aos homens, diretamente aos homens. E ele excluiu referente a ele, Deus. Falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele não queria saber como é que era herdar a vida eterna? E ele deu sorte que só faltava uma coisa. Mas o que ele queria mais? Mas quando ele mais diz aqui que ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Puxa vida, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou repartir pelos pobres. Vou ficar pobre. Ué, mas ele achou que isso aí era mais do que a vida eterna? Jesus fez um teste, meu irmão. Jesus não quer que ninguém pegue tudo. Se você pegar tudo que você tem e der para todo mundo, você fica pobre, você fica sem nada. Eu não fico com nada, mas você vai ficar pobre. Mas tudo bem. Né? Ele era muito rico, ele ficou triste, porque ele quis mais a riqueza do que a vida eterna. Ele quis mais a riqueza do que seguir Jesus. E nós vamos ver para onde que a riqueza leva a gente. E, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Às vezes a riqueza, que mais para frente fala, né? Quem deixar ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou casa, ou terras, por amor do meu nome, mas não manda eu me separar da minha mãe, do meu pai, da minha mulher, mas eu tenho que o colocar primeiro na minha vida. Em primeiro lugar é Deus. Lê lá Lucas 10, 27. Primeiro é Deus, depois é o próximo como a ti mesmo, amar. Mas primeiro nós temos que amar a Deus, em primeiro lugar, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e todo o nosso entendimento. E depois é o próximo como a nós mesmos, que é Lucas 10, 27. Aí ele falou isso, e ele fala, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E é literal, tem gente que fala que a agulha era um lugar lá. Não, é um camelo no fundo de uma agulha mesmo, porque na Bíblia em inglês fala eye of a needle, que fala olho de uma agulha. O buraco da agulha é chamado de olho em inglês, eye of a needle. 25, né? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em Mateus 16, 26, fala assim, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, Sueli Piton, queridíssima demais, bem-vinda, Sueli, todos são queridos. Sueli em especial, trabalhamos juntos. Quantos anos, Sueli? Uns 20, né? E poucos anos, né? Muitos anos, Sueli. Sueli Piton, João, Felipe, Fernanda, filhos, né? Marido, João, uma família muito querida. Aí, olha bem, Mateus 16, 26 fala assim, pois que aproveitaria o homem, Sueli, ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? A pessoa vai querer dar, mas não paga, não tem dinheiro que pague a alma. Então tem que pensar muito bem. Tudo bem. Agora vamos ver o que diz Lucas 12, 16. E propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele tinha lá uma propriedade e produziu com abundância. Muita abundância. Aí, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele não tinha onde colocar os frutos. Ele precisava construir, né, celeiros, né? E disse, farei isto.
derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Você vai levar tudinho aí dos celeiros? Você está projetando tanta coisa? Sueli, você não está feliz aí com a sua aposentadoriazinha, João, vivendo aí na sua chácara, que você não me convida para ir aí, né? Tomar um café medroso. Café medroso é aquele que vem acompanhado de uma opção de coisa. O corajoso, ele vem sozinho, né? Tá, Sueli? Tô esperando, hein? Também eu já não convidei você, mas você vai lá em casa também. O João, lá com os filhos, tudinho. Vamos marcar. Sueli mora perto de mim lá. Não é muito longe, não dá nem meia hora. Então, tem que ver. Para que juntar muitos bens? E aí, como é que faz? Como é que faz? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós temos que juntar tesouros e sermos ricos para com Deus. Nós temos a nossa riqueza lá com Deus, que aí nós vamos aproveitar daquela riqueza que está depositada lá, armazenada lá, guardada lá, aquilo que Deus tem para aqueles que amam a sua vinda, conforme diz Paulo em 1 Timóteo, 2 Timóteo 4:8, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Lá em Mateus 6,19, João Galego fala muito nisso aqui. Que tem gente que ensina para não juntar, mas ele quer juntar, né? Ele fala para não juntar, mas ele quer juntar. Agora, se Deus for dando direitinho, tudo bem. Agora tem que ver a licitude, se é lícito, se é correto, se a fonte que a pessoa está ganhando é honesta, é moral, é agradável aos olhos de Deus. Porque tem uma coisa, não, eu estou ganhando isso aqui, a lei diz que é, mas isso é moral? É moral uma pessoa ganhar um salário mínimo de 1.000 e pouco no Brasil, que não dá nem $200 mais, e o outro lá ganhar um montãozão, e mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo? Ah, e o médico paga qualquer coisa para ele, né? Vai tratando mal o médico. Uma hora acontece um negócio com você, qualquer coisa assim, qualquer coisa, você cai no primeiro ponto-socorro que tiver, meu amigo, ninguém vai te levar lá para os grandes hospitais do Brasil, não. Você vai cair em qualquer lugar. Os profissionais da área de saúde, todos os profissionais merecem respeito, não é? Principalmente aqueles que estão envolvidos na saúde, não é só médico, não. Tem uma porção, médico, enfermeiro, técnico das mais diferentes áreas, auxiliares, o pessoal que trabalha lá dentro dos hospitais, das unidades básicas de todas as unidades, os bombeiros, o pessoal que transporta do SAMU, que cuida, que faz, que acontece, que pega as pessoas no trânsito, tanta coisa, meu Deus! É muita gente envolvida, né? E essas pessoas às vezes não são valorizadas. A polícia que garante a segurança, outras pessoas, outros funcionários, técnicos, administrativos que trabalham para poder você receber seu pagamento. Todos que trabalham em prol da sociedade são importantes. Mas tem uns que são estourados lá em cima. Tem gente que tem salário de R$400 mil por mês. Tem gente que tem 19 salários no ano. E tem gente que recebe o salário, né? Que é igual, chama até o olerite, o contra-cheque dele, chama de cebolinha, cebola cortada, quando olha assim chora. E é igual aquele negócio que dura 3 dias, né? Com licença da palavra, é igual a menstruação, o ciclo menstrual de uma mulher, demora 30 dias e quando chega, dura 3. Sorte de quem ainda dura 3. Tem gente que recebe o dinheiro e não dá nem para pagar as contas, né? Mas tudo bem. Mas ele diz aqui, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem tem muita coisa, tem o dinheiro guardado num lugar, tem medo do ladrão pegar. Eu tenho medo de perder, eu perdi juro, a infração, o coração é preso. A gente fica, meus irmãos, nós temos que viver debaixo da misericórdia de Deus. Se a inflação corroer, uma economiazinha que você tiver, espere em Deus. Espere em Deus. Bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Para com isso, rapaz. Eu também tenho umas economiazinhas, uma coisinha pouquinho que a gente tem para as horas necessárias, a gente tem, todo mundo tem. Mas se aumentar bem, se diminuir, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que estar com o meu tesouro guardado lá no céu. E Deus vai suprir, Ele supre. No Salmo 40, no último versículo, Davi fala, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Se você estiver muito ansioso, 1 Pedro 5, 7... lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É ele que cuida de nós. Oh, que maravilha. Porque onde a pessoa tiver riqueza, o coração vai estar agarrado ali, né? Lá em Provérbio 30, a partir do versículo 7, está escrito assim: 2 coisas te pedi. Ele fala que pediu a Deus. Não mais negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Ele não quis nem pobreza nem riqueza. Luciene Teixeira, bem-vinda, em nome de Jesus. E nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Eu não quero ser rico, pobre e nem ser rico. Eu quero o pão que eu preciso, eu quero a minha necessidade. Me dando isso, já estou muito satisfeito. Para que porventura de farto, às vezes eu tenho demais, te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Ah, Deus me abandonou. Então, nem pobreza nem riqueza, mas a porção do pão acostumada, a necessidade própria, né, familiar, a necessidade suprida, aí já agradeço a Deus. Já estamos concluindo. Porque em Gálatas 6,3 fala assim, nós terminamos a carta aos Gálatas ontem, eu falei esse versículo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Que o dinheiro faz você pensar que você é alguma coisa. Que você tem muito dinheiro, você anda em carro blindado, você tem muitos bens, você é poderoso. Oh, irmã Miriam, uma fiel companheira aqui dessa obra, que é do Senhor. Bem-vinda em nome de Jesus. Meus irmãos, a pessoa pensa que é alguma coisa, mas nós somos pó. Deus falou para Adão, você é pó, rapaz. Márcia Farias, bem-vinda em nome de Jesus. Você é pó, Adão. O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Salomão fala, meus irmãos, a coisa não é brincadeira não. A pessoa pensa que é alguma coisa, eu não posso fazer isso, fazer aquilo. Ô, Célio, meu querido, Célio, ô, Célio, lá do sistema de abastecimento de água de Bataguaçu. Lembro da sua nomeação, né? Lembra, Célia? Nós? Um abração para você, rapaz. Já te vi aí na igreja, que benção. Késia Rodrigues da Silva, bem-vinda em nome de Jesus. Meus irmãos, não pensa que você é nada, não. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos pó. Pó. É igual diz o outro, o pó da rabiola. O pó da rabiola. Eu fiz muita pipa quando eu era pequenininho. E a pessoa botava aquele ceralzinho, aquilo é até perigoso, né? E o pozinho que sobrava, botava na rabiola. Ela sobra. Mas a Bíblia fala que o ímpio é como uma moinha que o vento espalha. Ninguém nem sabe para que lado vai. Tá certo? E Tiago 4,14 digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã?
Nós não sabemos nem daqui 10 minutos. Quanto mais amanhã. Quanto mais amanhã. E ele continua falando, por quê? Que é a vossa vida? O que é a vida sua, homem? A sua vida, ele mesmo responde, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tem gente que acontece uma coisa, a pessoa morre. Tem gente que não morre, mas fica numa cadeira de rodas, coitado. Fica tetraplégico, fica com problema, fica cheio de... Meus irmãos, nós não somos nada. Vamos cuidar da nossa salvação, porque nós não somos nada. Deus suprindo nossas necessidades, e sejamos satisfeitos com isto. E eu quero concluir com o que Paulo fala aos Filipenses, que muita gente usa errado. Um versículo aqui. Paulo fala assim, capítulo 4 aos Filipenses, versículo 10 a seguir. 10, 11, 12, 13. 4 versículos. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Ele lembrou deles, e ele lembra deles agora, estava sempre lembrando deles, porque essa igreja de Filipos ajudou a Paulo, na labuta dele. Paulo não pediu, Paulo não pedia nada a ninguém. Tem gente que para ir numa igreja, o pastor, ele negocia, tem valores para ir. Às vezes comia abóbora com banana, quando tinha. Aí depois escolhe hotel, escolhe lugar, escolhe onde quer comer. É cheio de escolhas. Cuidado, rapaz. Você não é nada, não. Você não tem medo de Deus, não, rapaz. Ou você não crê em Deus e usa o nome dele igualmente aos profetas lá de Jeremias 23. Fazer igual o outro. Deus está de olho em você. Faz assim, né? Ele não faz assim? Estou de olho. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Procure ver se você entra na fila dos bons. Eu estou fazendo o maior esforço. Que eu sei que eu sou pó, que eu não valho nada, eu valho alguma coisinha se Deus for comigo. Aí ele diz aqui no 11, não digo isto como por necessidade. Não pensa que eu estou escrevendo aí para engambelar ninguém, que por causa de necessidade, não. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso aí que é complicado. Nem todo mundo está contente com o que tem. Ah, mas o senhor fala isso que o senhor é médico. Mas muitos conhecem minha história. Eu estudei sem pai, sem mãe, sem nada. Meus filhos não podem reclamar. Filho meu nunca lavou um copo até se formar. Nunca precisou de trabalhar para estudar. Às vezes fez um estágio e foi remunerado, ganhou, mas não que precisasse daquilo para viver. Mas eu, conforme o outro, eu passei um perrengue. Então, se quiser, a pessoa consegue. E agora é mais fácil, no Brasil mesmo é mais fácil. É fácil entrar numa faculdade. Há muito mais facilidade. Eu quase parei de estudar medicina na Universidade Federal, no primeiro ano, porque eu não tinha dinheiro para morar e nem para comer. Entendeu? Então, não reclama. Ah, mas não, porque não quis. Se quiser, dá jeito. Se quiser, dá jeito. Tem jeito. Ainda mais quem é crente. Eu não era crente, Deus cuidou de mim. Imagina agora. Lá em Romanos 5:8 está escrito assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí sabe o que fala? Quando eu era pecador, ele cuidou de mim. Aí no 9 fala assim: logo, muito mais agora, eu digo agora que eu sou crente, sendo justificados pelo seu sangue, seremos livres da ira. Agora que eu sou justificado pela graça, pela fé, pelo sangue e pelo próprio Senhor, pro próprio Deus, irmão, o que Deus não vai fazer por mim? É só eu continuar assim. Paulo fala aqui, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. No 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome,
tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então ele estava preparado para estar abatido, também tem abundância. Agora, outro, ponto e vírgula. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E ele termina dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, tem gente que pega esse posso aqui, esse verbo poder, e diz que é um verbo conseguir. Eu consigo todas as coisas naquele que me fortalece. Não, eu posso, quer dizer, eu suporto. Né? O nordestino, que eu sou filho de nordestino, ele fala, eu posso com um saco de cimento, quer dizer, eu suporto. Paulo falava aqui, eu suporto todas as coisas. Naquele, tem uma versão que fala em Jesus Cristo que me fortalece. Então, Jesus Cristo fortalecendo-me, eu suporto todas as coisas. Então, ser rico é pecado? Não. Mas querer ser rico é perigoso? Sim. Cuidado. Que o Senhor continue abençoando e guardando a todos nós, ajudando-nos a conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Que a maneira de nós errarmos menos é essa. Jesus, ele diz em Marcos 12, 24, porventura não errais vós, por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Então, esses dois fatores, não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, fazem-nos errar. Entendeu, Verena Alves de Oliveira? Bem-vinda, que chegou agora, né? Eu já estava vendo, eu não sei. Mas olha bem aqui. E lá em Mateus 22, 29, ele afirma, Célio Almeida, outra vez, bem-vindo, Célio. Mais outro bem-vindo. Célio, querido Célio, a paz, meu querido. Tão bom saber que todos que eu conheci hoje, muitos são servos de Deus, que bênção, né? Então, ele fala, errais por não conhecer das Escrituras e nem o poder de Deus. Que aí a pessoa vive segundo o que ele acha. E o que a gente acha, o que a gente pensa, as nossas escolhas, se nós não estivermos direcionados por Deus, nós vamos fazer escolhas erradas, com consequências erradas, opiniões erradas, pontos de vista errados. Amém? Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Gastamos 1h e 7 minutos, mas eu acho que bem aproveitados. Amém.